Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Evangelho. Nós somos do Grupo Espírita Casa do Caminho, situado na rua Estado de Israel, número 59, no bairro da Vila Mariana, na cidade de São Paulo, Brasil. O Evangelho é esse momento em que nos encontramos para refletir sobre as mensagens, sobre os ensinamentos de Jesus. E quem nos trará essa reflexão de hoje será a nossa querida Sandra, com o tema Parábola do Credor Incompassivo. E assim, dando início ao nosso Evangelho, pedimos que procurem um lugar tranquilo, longe de distrações, de interrupções, e busquemos nos acomodarmos numa posição confortável. E para aqueles que assim desejarem, fechamos os nossos olhos e vamos nos concentrando na nossa respiração. Fazendo algumas respirações profundas, calmas. E à medida que vamos respirando, vamos nos tranquilizando, nos desligando das atribulações do dia e nos permitindo focar neste momento, no aqui, no agora. Levamos o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, até o nosso Deus, nosso Pai, em sintonia com toda a espiritualidade amiga aqui presente, nossos mentores, os mentores da Casa do Caminho, em agradecimento por estarmos aqui, pela oportunidade dessa existência, e sob as bênçãos de Jesus, nos sentimos plenos, nos sentimos confortados, em harmonia, em sintonia com a obra do Pai. Envolvemos a nossa querida Sandra também em muita luz, para que ela esteja inspirada, intuída, e possa nos presentear com as mais lindas palavras nas suas reflexões. E assim harmonizados, com muita fé e muita alegria de estarmos aqui, damos o início ao nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos companheiros, meus queridos irmãos da Casa do Caminho, que a paz de Jesus esteja entre todos nós e também nos nossos lares, não é? E que a sua luz ilumine os nossos corações, para que estejamos sensíveis e abertos em espírito para as reflexões do Evangelho desta noite. E como vocês ouviram,
O tema de hoje se refere a uma parábola, a parábola do credor incompassivo, que Jesus contou aos seus apóstolos por ocasião de uma pergunta que Pedro fez a ele, quando ele os estava ensinando exatamente sobre a necessidade e a importância de se perdoar os erros, as ofensas que os nossos irmãos nos fazem. E como Jesus era preciso nos seus ensinamentos através das parábolas, não é? Esta parábola, ela está registrada no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, quando o mestre ensinava que se um irmão te ofender, se um irmão cometer alguma falta contra você, você deve ir até ele, você deve procurar se entender com ele. Se ele te ouvir, disse Jesus, isso é, se ele aceitar as suas desculpas, as suas explicações, você terá ganho esse irmão. E tudo ficará bem, e a paz vai se restabelecer nos corações. Mas, do contrário, se não houver essa harmonização, se não houver esse entendimento entre as partes adversárias, o que ficará serão sombras travestidas de remorso, de culpa, de ressentimentos, de raiva. Todos esses sentimentos negativos que adoecem o espírito que os abriga, não é verdade? O ensinamento de Jesus também nos leva a pensar que não se pode condicionar o perdão a que o outro se mude o seu modo de ser, de pensar. Então, eu não posso perdoar alguém, mas nunca mais você vai fazer tal coisa. Colocar uma condição. Eu vou te perdoar quando você deixar alguma coisa de lado. Eu não posso deixar estas coisas condicionadas, porque isso não é perdão. Quando a gente põe uma exigência, uma condição, é porque a gente não perdoou. E Jesus nos ensinou a perdoar incondicionalmente, sem nenhuma exigência, perdoar do íntimo do nosso coração, desejando o melhor para o nosso pretenso desafeto, não é? Estabelecendo uma relação de harmonia e de boas vibrações direcionadas a ele, mesmo que a gente não vá ser o melhor amigo daquela pessoa. E ouvindo esses ensinamentos de Jesus, Pedro então lhe pergunta, Senhor, aquela pergunta conhecida, né? Senhor, até quantas vezes terei que perdoar o meu irmão que me ofendeu? Até 7 vezes? E Jesus lhe responde, digo-lhe que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes cada ofensa. E esta foi uma resposta simbólica, usando o simbolismo do número 7, que tinha a grande significação para aqueles povos, e que quer dizer que o perdão é um sentimento, e mais que um sentimento, é uma atitude de vida que se deve ter sempre, toda vez, repetidas vezes, sempre que surgir uma ocasião de divergência. E, para que esse ensinamento ficasse bem marcado, Jesus então conta a parábola do credor incompassivo, que também é conhecida como a parábola do devedor implacável ou do servo mau. E ele começa a história assim. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Primeiramente, vamos lembrar que o reino dos céus não é um lugar, mas é um estado de espírito,
Ou melhor ainda, o estágio de evolução em que se encontra o espírito. Estar no reino dos céus é ter alcançado o entendimento pleno do bem viver, isto é, do viver em espírito e verdade as virtudes exemplificadas por Jesus. E umas delas são exatamente a misericórdia, a piedade, o perdão, todas elas filhas do amor incondicional. O rei de que fala a parábola simboliza Deus, o Senhor do universo. E os servos somos todos nós, que somos grandes devedores do amor e da misericórdia divina. Será que nós temos consciência da necessidade da misericórdia em nós e para nós? Porque, em geral, nós somos pessoas indiferentes quanto a esse sentimento. Porque dificilmente nós mergulhamos no nosso íntimo para conhecer verdadeiramente os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas necessidades, aquelas que nos trariam a verdadeira felicidade. Quase sempre nós exigimos misericórdia dos outros, mas será que temos essa misericórdia para aqueles que nós consideramos os nossos devedores? Será que nós podemos imaginar Jesus, por exemplo, sendo incompassivo, implacável, intolerante, cobrando de nós tudo o que ele nos ensinou há mais de 2000 anos e que nós ainda hoje relutamos em praticar? Temos que lembrar que somos também devedores da bondade de Deus, que é o rei da parábola, não é? Deus que é a fonte da graça e da abundância. Deus que distribui fartamente esta graça e esta abundância para todos os seus filhos indistintamente. Mas bem poucos de nós temos os canais do nosso espírito abertos para receber essa graça. Deus nos ama de uma maneira tão infinita que nós ainda não conseguimos compreender por causa da nossa natureza ainda tão materializada, tão carnal, porque ainda projetamos em Deus as nossas emoções. Muitos de nós ainda, humanidade, vemos em Deus aquele Deus antropomórfico, não é? Mas ele é uma coisa que não compreendemos ainda. E ele nos ama, sobretudo, e ele nos perdoa sempre pelos nossos erros, que são milenares, que vêm da nossa imaturidade espiritual, que vêm da nossa arrogância, do orgulho, que é essa chaga que ainda atrapalha tanto a nossa humanidade. E isso tudo nos torna o quê? Nos torna insubmissos, nos torna rebeldes contra a lei maior, que é a lei do amor, que é a lei que rege todo o universo. Mas, como Deus é um incansável doador da misericórdia, Ele nos permite, através das nossas inúmeras encarnações, que possamos aprender, que possamos reparar, que possamos adquirir méritos para que um dia sejamos espíritos felizes, em verdade e em espírito. Aí sim seremos dignos do reino dos céus. E o que nós temos dado em troca desse amor infinito de Deus e do seu perdão? Como é que nós temos agido na nossa vida diária com os nossos semelhantes? Porque, minha gente, é no mundo de relações que nós mostramos o aprendizado ou o não aprendizado dessas leis divinas. Jesus nos falou, com a mesma medida que medirdes os vossos semelhantes,
assim também sereis medidos. E é isso que a parábola do credor incompassivo quer mostrar. Incompassivo significa sem compaixão, sem piedade, de coração inflexível, onde impera o egoísmo. Isto é impassivo, incompassivo. E o incompassivo, o que ele faz? Ele só vê as questões sob o ângulo do seu interesse, dos seus próprios interesses. Então, continuando a parábola, Jesus conta que foi trazido até diante do rei um servo que lhe devia 10.000 talentos. E esse era exatamente o servo que lhe devia mais. Lembrando que esse servo que devia mais simboliza nós, os homens. E que esse servo não tinha como pagar essa quantia, que realmente era imensa. O talento era uma moeda que valia mais naquela época de Jesus. E ele escolheu exatamente essa quantia fabulosa para melhor impressionar os seus ouvintes sobre a bondade de Deus. Porque nós vamos ver logo a seguir, que o rei concede uma moratória, um prazo maior para que aquele servo, então, pudesse pagar a sua dívida. Entretanto, num primeiro momento, o rei condena o servo a ser vendido, tanto ele como sua mulher, como seus filhos e todos os seus bens, para que a sua dívida fosse paga. Naqueles tempos, era permitido o credor mandar o devedor para a prisão. E também era permitido o credor vender o devedor para receber o seu crédito. Fazia parte dos costumes da época. Como se sabe, naquele tempo, havia o sistema de escravidão. Se a quantia apurada não fosse suficiente, era também permitido vender a mulher e os filhos do devedor. Essa era a lei que vigia naquele tempo. E o que aconteceu então? O servo se lança aos pés do rei e pede clemência, pede misericórdia, que ele lhe desse mais tempo e ele então pagaria a dívida. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Como nós sabemos, o rei representa Deus. E Deus é amor. Deus é compaixão. Deus é perdão. Mas Deus também é justiça. E sua justiça é exercida através de leis divinas e imutáveis, como nós vamos ver. E o que fez o servo, então, a seguir? Conta a parábola. Tendo saído aquele servo, encontrou um de seus companheiros, um conservo, que também era um servo, que lhe devia 100 denários. Denário era uma moeda de muito menor valor que o talento, e que ele devia, aquele talento que ele devia ao rei. Era assim como se ele devesse 20 milhões e o seu conservo devesse a ele 30 reais. Essa era a diferença. E o que ele fez? Segurou-o pelo pescoço, quase sufocando-o, e disse para ele: paga o que me deves. O conservo, então, caindo-lhe aos pés, lhe implorou: tenha paciência comigo, que eu te pagarei. Vejam que é a mesma situação em que ele se encontrou anteriormente diante do rei, não é? Mas qual foi a sua atitude diante disso? Ele seguiu o exemplo misericordioso do rei? Não. Ele não atendeu à súplica do companheiro e o mandou prender,
até que ele pagasse a sua dívida. E a parábola, então, continua assim. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o rei, chamando-o, lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida, porque tu me pediste. Não devias tu também ter tido compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Eirou-se o Senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse o que lhe devia. E Jesus termina a história dizendo: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do seu coração, não perdoar ao seu irmão. Então vejam, Jesus estava trazendo a todos nós com essa parábola. Nós que somos espíritos imperfeitos, espíritos imaturos, cheios de orgulho, cheios de egoísmo, ele estava nos trazendo exatamente a lição da compaixão, da misericórdia que todos nós devemos ter uns para com os outros. Assim como o Pai é misericordioso para conosco e para com todos os seus filhos indiscriminadamente. Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Ele faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus. Então, ele é misericordioso para com todos os seus filhos. Mas nós costumamos ver só o nosso lado, só os nossos desejos, os nossos interesses e daqueles que nos são caros. A maior parte das vezes, nós nos pautamos por 2 pesos e 2 medidas. Isto é, para nós, pedimos clemência, pedimos perdão de Deus para as nossas faltas, mas muitas vezes nós não agimos assim com os nossos semelhantes, com os nossos devedores. A gente é implacável, a gente é rancoroso, a gente é impiedoso mesmo. Nós temos muita dificuldade em perdoar os erros que os outros cometem contra nós. Como se a gente fosse perfeito, como se a gente fosse infalível, como se a gente não cometesse erro nenhum. Nós agimos, sim, como o credor incompassivo. Compaixão. Que sentimento é esse, minha gente? Nós entendemos esse sentimento? É um sentimento que deve brotar do fundo da nossa alma, no nosso relacionamento com o nosso próximo. Compaixão é a atitude do homem novo, do homem espiritualizado, do homem bem-aventurado, que sabe da necessidade de se colocar no lugar do outro, que tenta esquecer os motivos e a situação que levaram alguém a nos ofender, a nos prejudicar, a nos odiar mesmo. É aquele que sabe fazer uso da regra áurea que Jesus nos deixou: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Disse Jesus a toda a humanidade terrena no seu Sermão do Monte. E eu sugiro aqui que vocês leiam o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale muito a pena reler quem já leu e ler quem não leu esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec vai nos trazer aí profundas reflexões sobre perdoar para que Deus nos perdoe, sobre a importância da reconciliação com os nossos adversários, sobre o recebermos o mesmo julgamento com que tivermos julgado os outros.
e sobre ainda perdoar 70 vezes 7, isto é, termos o coração piedoso, amoroso, prontos para receber as desculpas do ofensor e perdoar sempre. 70 vezes 7 é isso, é perdoar sempre, mas perdoar de coração. E também estarmos prontos para pedir perdão, para reconhecer os nossos erros, a nossa irritação, as nossas palavras agressivas, ofensivas, que machucam o outro e que na nossa falta de humildade, muitas vezes, achamos justas e nós fechamos o nosso coração ao perdão. É bom lembrarmos que nós somos responsáveis pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Será que nós somos capazes de não nos sentirmos ofendidos? Difícil, não é? A ofensa machuca, a ofensa dói, gera mágoas, abaixa a nossa frequência vibratória, nos torna presas fáceis de influenciações negativas, que nos escravizam a estados depressivos, a estados doentios. Como sair dessa situação? Como perdoar, por exemplo, uma violência doméstica? Uma grande tragédia que tenha acontecido conosco ou com os nossos entes queridos, nossos familiares. E é Jesus quem nos ensina a usar a misericórdia, o perdão, a indulgência, porque essas virtudes incorporadas na nossa vivência é que são o caminho da pacificação interior. São elas que são o remédio para as nossas dores. E são elas que é a cura para as doenças da nossa alma. Perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Do alto da cruz, o Mestre ainda nos deixou a lição do perdão. Muitas vezes, aqueles que nos ofenderam tão duramente também não têm noção do mal que eles estão causando. Além disso, na oração do Pai Nosso, que muitas vezes nós rezamos automaticamente, sem nos apercebermos da profundidade dos ensinamentos que essa oração contém, da extensão dos pedidos que nós fazemos a Deus nessa oração, Jesus nos ensina a pedirmos perdão a Deus pelas nossas dívidas, pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Então, nós queremos ser perdoados por Deus e Ele nos perdoa sempre. Mas será que nós perdoamos os nossos ofensores, como dizemos na oração? Ou são meras palavras que nós repetimos tantas vezes nessa oração, mecanicamente? E não é esse o caso da parábola do credor incompassivo? Ainda vale lembrar desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos vêm nos instruir sobre a indulgência, que é a virtude que desculpa os erros alheios, que não ressalta os defeitos dos outros, que não divulga o mal. Ser indulgente é deixar a graça de Deus penetrar em nós. E minha gente, quando nós deixamos a graça de Deus penetrar em nossas vidas, quando nós nos decidimos firmemente a não tornar mais a errar,
uma luz clareia a nossa mente. E a mente, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é o espelho da vida. O coração que abriga os sentimentos é a sua face. E o cérebro, gerando a força do pensamento que tudo move, cria e transforma, destrói e refaz. Em todo o universo vibra a influência recíproca. O que Emmanuel está nos dizendo com estas palavras? Que pensamentos nós abrigamos nas nossas mentes? Eles refletem o pensamento de Deus, o pensamento de Jesus? Que sentimentos nós abrigamos no nosso coração? Eles refletem misericórdia, indulgência, piedade e perdão? Porque é disso que nós estamos falando. De pautar o nosso comportamento e as nossas ações pelas leis de Deus, pela lei do amor. Quando nós não refletimos esse amor em nossas atitudes, nós somos julgados e condenados como o credor incompassivo. Não por Deus, porque Deus não castiga, não condena ninguém. Ao contrário, sua compaixão para conosco é tão grande que Ele nos dá todas as oportunidades de arrependimento e de reparação dos nossos erros, através das inúmeras reencarnações, até que, compreendendo as suas leis e vivendo-as, nós possamos ir caminhando rumo à perfeição. Então, se Deus não nos condena, por quem é que nós somos julgados e condenados? E eu digo a vocês, pelas próprias leis divinas que acontecem com rigor e com precisão. Cada qual colhe o que semeou. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei da reciprocidade, lei do perdão, lei do amor. E esse é o desfecho da parábola sobre a qual estamos refletindo. Ela termina assim: eirou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Vamos analisar um pouquinho essa condição, até que pagasse tudo o que devia. Significa o quê? Significa que o devedor pode pagar a sua dívida, mesmo que demore muito. E que depois que ele pagar a sua dívida, ele ficará livre dela. O que quer dizer que não existem penas eternas. Por maior que seja a dívida para com a justiça divina, nós temos a eternidade para refazer o caminho através das reencarnações. Mesmo que o devedor tenha que atravessar longos períodos de dor e de sofrimento, em muitas existências expiatórias, e talvez esse tenha sido o caso de muitos de nós, não é? Mas, uma vez que o devedor consiga quitar o seu débito, pelo abrandamento do seu espírito, ele estará apto a adentrar no reino dos céus. E, por fim, o perdão, a misericórdia, a indulgência têm que ser exercidos no íntimo do coração. O que isso significa? No íntimo do coração. Porque se eu perdoar só nas palavras, se eu perdoar, mas não quiser nunca mais ver a pessoa na minha frente, eu não perdoei. Eu tenho restrições ainda. E o que é perdoar no íntimo do coração? Então, eu trouxe para vocês uma
uma historinha que está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que traz uma lição bem bonita e que exemplifica, eu trouxe resumidamente, exemplifica bem o que é trazer as virtudes no íntimo do coração. É a lição da semente. Então, Neio Lúcio conta que Jesus estava conversando com seus apóstolos e ele lhes dizia: é muito difícil vencer as aflições da vida humana. Para onde nós olhamos, nós vemos violências, injustiças, incompreensão e sofrimento. Não é assim hoje? A gente pode acrescentar, né? Corrupção, pandemia. É o que está acontecendo hoje. Mas Jesus dizia isso. E ele continuava: no mundo predomina o orgulho e o egoísmo, essas duas chagas que os espíritos vêm dizer que são as maiores chagas ainda da nossa humanidade. E Jesus dizia: por isso nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de se desejar. Mas a ideia do reino divino é como uma minúscula semente de trigo lançada à terra. Ela tem que suportar o peso da terra e as impurezas do solo. Mas se ela consegue germinar, nada mais lhe paralisa a marcha. Ela trabalha sem cessar no próprio crescimento e frutifica para o bem de todos. E Jesus faz uma comparação com o ser humano. Ele diz assim: assim também é o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior. Como a semente do trigo, ele sente que longas raízes o prendem às inibições terrestres, que a maldade ronda os seus passos, que a dor é uma ameaça constante. Mas, acima de tudo, ele experimenta um impulso tão grande de ascensão que ele não consegue mais se deter. E ele começa a agir constantemente na esfera do bem. A comunhão com Deus constitui o seu objetivo imutável. E ele não se contenta com superficialidades. Sem perceber, ele produz frutos de esperança, de bondade, de amor e de salvação. Aí o mestre silenciou por uns momentos e depois ele concluiu: mesmo que o discípulo tenha os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho do bem, produzido no íntimo do coração, é o traço indiscutível da sua elevação. Então, Pedro perguntou para ele: mas, Senhor, o que dizer daqueles que conhecem as virtudes, que conhecem a caridade, que conhecem a misericórdia e o perdão, mas não o praticam? E Jesus, sorrindo, lhe respondeu: estes, Simão, representam sementes que dormem, guardam preciosos valores, mas jazem inúteis por muito tempo. Mas um dia eles despertarão e germinarão vitoriosos. Então, vamos auxiliá-los com muito amor. E eu termino desejando que nós sejamos sementes produtivas de misericórdia, de amor e de perdão, plantadas no íntimo dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Depois da bela mensagem que recebemos através de nossa querida irmã Sandra, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, vibremos. Paz para o planeta Terra,
e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E, em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade e, em especial, para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. E assim chegamos ao encerramento do nosso Evangelho. Mas antes disso, vamos receber o passe. E esse processo acontecerá através de um vídeo que nós vamos assistir. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional,
vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai, através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. Muita paz. Que nós possamos, então, encerrar o nosso Evangelho de hoje, agradecendo por todas as bênçãos, todos os ensinamentos, tudo que recebemos e pedindo ao nosso Mestre Jesus que nós possamos estar de volta na próxima semana. Que assim seja. Graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.